voltando nesse bloco para entender um pouco, conhecer um pouco mais do trabalho que a Silze faz como planejadora financeira. Quando eu fui entender com a Silze o poder desse trabalho, eu tive um desejo de levar essa informação para mais pessoas. Ela sabe, porque a gente já está fazendo alguns trabalhos, inclusive em projetos sociais que a gente participa juntas, né? É uma informação muito rica, valiosa, que vale muito a pena levar para as pessoas, até dentro de uma lógica de educação financeira, é, que a gente hoje não tem dentro dos nossos programas, dos nossos currículos formais em qualquer etapa das nossas grades escolares, muito, muito bem estruturado. A gente pode até tocar um planejamento financeiro dentro das nossas áreas de estudo, áreas de competências ao longo das nossas jornadas acadêmicas, mas não é ainda um modelo dedicado à orientação e a práticas educativas que levem as pessoas a terem mais consciência do poder desse assunto na própria vida, e de como que elas podem se apropriar disso. Então, eu pedi para a Silvia explicar para a gente um pouquinho como é o seu trabalho de mentoria em planejamento financeiro. Como é que uma pessoa hoje que está em um determinado cenário de vida pode se beneficiar do teu trabalho? Explica para a gente um pouquinho, Silvia. Então, Ana, na verdade, a gente tem poucos planejadores financeiros no Brasil, né? Então, eh, nos Estados Unidos é muito comum, né? A gente tem, na verdade, nasceu que existia a figura do gerente de banco e depois o assessor financeiro com as corretoras, mas nenhum tem uma visão 360 graus da vida da pessoa, né? Então, o Perfeito. planejador financeiro ele é responsável por entender a tua dinâmica financeira, fazer um raio-x financeiro, entender as suas necessidades, entender a sua dinâmica de vida, né? Porque é um trabalho muito específico, né? Ele precisa de muito aprofundamento, porque depende da sua idade, se tem filhos ou não, qual as suas demandas, né, necessidades, quais os seus Claro. sonhos. Então, o que eu fui percebendo ao longo do tempo é que as pessoas, primeiro, elas têm muita dificuldade de entender a sua vida financeira, a sua estrutura, né? Fazer uma autoavaliação. Claro. E isso, é, principalmente pós-pandemia, gerou muitos problemas, né? Porque as pessoas perderam emprego, passaram por muitas dificuldades. Sim. Então, as pessoas entram em graus de endividamento, eh, e por pouco conhecimento ou por muitos bloqueios, não encaram. Então, essa dinâmica de entender a vida financeira e tratá-la é a base, né. E aí foi interessante que comecei o segundo passo é você entender, entendendo onde você está e para onde você quer ir. Perfeito. E eu percebi que as pessoas falam um pouco sobre o futuro, né. Então, eh eu e meu marido, a gente, assim, a gente sonha muito com o nosso futuro, a gente fala muito sobre o que a gente quer, como a gente quer. Então, eu brinco que a gente faz uma cocriação, e uma cocriação que ah, a gente imagina, a gente coloca no papel, e a gente conta com a ajuda divina também, Claro. porque nós não somos hábeis o suficiente para planejar algo perfeito. Mas, aí a gente brinca, né, que bom que Deus nos levou a esse caminho, mas na verdade a gente vai projetando o caminho e co-criando com ele, né. Então, as pessoas têm muita dificuldade de se pensar como elas querem estar. Então, quando você realmente faz esse exercício, né, de pensar o que você quer, onde você quer estar, você começa a trilhar o seu caminho, porque o importante não é o objetivo, é o caminho que você vai Claro. fazer, né. Então, o planejamento,
ele vai entender toda essa dinâmica, vai entender o sucessório, né? Então, isso é um outro tabu, as pessoas Sim, não falam, e as famílias brigam, e elas perdem muito dinheiro para fazer inventário. Então, o planejador financeiro, ele também entra nessa dinâmica de ter um olhar para todos esses assuntos, né? E perceber e fazer com que eles percebam o quanto eles podem agregar e salvar de dinheiro para a família, ao invés de deixarem que as coisas aconteçam, claro. né? Nós vamos passar novamente por uma reforma tributária que vai ter muitas implicações, né, na parte de herança. Sim, Então, o planejador ele vai olhar para todos esses requisitos, né? Então, eu tem uma coisa muito interessante que acontece, né? As pessoas têm um viés que eu digo que é um viés de colocar a cabeça embaixo da terra e fingir que o assunto não existe, né? E aí ela perde a magia de algumas coisas maravilhosas, assim. Então, ela tem um projeto, ela começa a realizar o projeto, mas ela não fez um planejamento adequado. Ela, será que eu tenho condições? Será que não? E aí, tudo isso gera uma questão tão angustiante de sim. ansiedade que ela não aproveita. Então, as pessoas fazem consumos que são inconscientes, né? A gente tem o viés de fazer isso, né? Então, a nossa recompensa é imediata. E aí ela faz, e ao mesmo tempo, aquela outra persona que diz, não, você devia ser responsável financeiramente, você não podia estar fazendo Sim, isso. Então, ao mesmo tempo que ela faz, no segundo depois ela já se arrependeu. Então, ela nem aproveitou o que ela fez e ela começa a se arrepender. Então, o planejamento vai te dar essa consciência de que você pode fazer isso de forma estruturada. estrutura, E isso te dá uma tranquilidade, uma claro. paz que é assim inexplicável. Então, assim, é um ganho incrível Incrível. de você ter mapeado, ter pensado sobre aquilo. Então, Criar cenários, você caminhos. vai conseguir tomar decisões melhores, né? E sem essa angústia de ficar, eu brinco, né? Às vezes parece que a pessoa está indo para o abismo e não aperta o freio, né? Então, para, respira, entende. E aí, assim, o planejamento não é sobre você parar de fazer coisas, é sobre você fazer as coisas conscientemente, de Gentilmente. forma estruturada. E isso, assim, te dá um outro nível de felicidade, satisfação. E assim, Tranquilidade tranquilidade, não fica aquela coisa: "Ai, será que eu vou conseguir pagar? e a Eu ansiedade comprei, mas não crescendo sei se eu vou conseguir e pagar". nem aproveita, como E você nem falou. aproveita com E um ponto interessante que vem na tua fala é que, até para a gente deixar bem claro para todo mundo que está vendo a gente, e essa troca aqui tão bacana, é que o planejador financeiro, ele não atua somente com olhares para o futuro, ele atua principalmente com cenários presentes, para começar a fazer a construção daquele futuro que a Silze tão bem trouxe aqui, né, as Silze? pessoas me perguntam, né: mas eu não tenho dinheiro", ou então: "Não, eu tenho dívida". Será que o planejamento para mim é aí que o É nesse planejamento é para momento que você, ele é mais que ele é importante mais ainda. importante, né, porque, eh normalmente os endividamentos das pessoas, eles começam na conta corrente, depois eles vão para o cartão de crédito, que são as dívidas mais caras que existem. Então, existem mecanismos que a gente começa a sanear as dívidas, e aí você começa a entrar num processo eh, de entender a sua vida, liquidar as suas dívidas, liquida as mais caras, porque ao mesmo tempo que os juros pode te ajudar, Sim, ele é ele te devastador puxa para se dentro de você bolas ti de neve se ruins, né. você tiver contra ele. Então, as pessoas que mais precisam de planejamento são as que estão endividadas e as que precisam sair da daquela mesmice, porque
é muito comum eu pegar profissionais, né, e que, principalmente os profissionais liberais que têm a renda variável, né, e aí a gente monta a estrutura de custo, aí a estrutura de custo dela é variável de acordo Sim, com o que ela claro, ganha, claro. e ela não consegue guardar. E aí ela não pode ficar um dia sem trabalhar, ela não consegue tirar férias, não consegue fazer nada. Então, quando a gente estrutura, rapidamente fala: por que que aqui esse mês você gastou 5, no outro você gastou 7? Ah, porque eu ganhei 7. Então, assim, não é que a tua estrutura de custo é isso, é porque você sabe que você vai ter uma renda extra, ela gasta. Então, ela não se prepara, ela não tem o extintor, ela não se prepara para tirar férias. Então, agora, chegando no final do ano, as pessoas recebem 13º, férias, e aí elas esquecem que em janeiro tem IPVA, IPTU, material Todos escolar, os itens. matrícula. Então, é você olhar para isso e se sentir tranquila de que Sim. eu vou ter para o janeiro e fevereiro que vai ter uma antecipação ali do 13º e Sim. tal. Então, é ter essa visão, assim, você vai ter uma relação muito saudável com o dinheiro. Você vai olhar para ele e falar, não, eu domino, né? Porque a gente fala que ele é um ótimo servo e um péssimo mestre. Então, assim, se você viver para servir ao dinheiro é muito difícil, né? Aquela roda Sim. de ratos que eu te Sim, digo, né? sim. Então, as pessoas ficam girando a roda por uma estrutura de custo grande e aí elas não conseguem evoluir, sair da mesmice, assim, não conseguem dar um próximo passo, não conseguem conquistar nada. Então, assim, a composição de patrimônio, ela é tijolo a tijolo, é um pouquinho todo dia, né? Eu tenho uma mentorada que ela fala, agora se eu conseguir colocar R$ 50 por semana, eu tô super feliz. Então, ela vai colocando o quanto dá. E isso já é uma disciplina Já é muito, que você está imprimindo na sua vida, muito. começando, né? E os frutos virão, certamente, porque você, de R$ 50 em R$ 50, você vai fazendo ali uma reserva que daqui a pouco vai te servir para uma emergência ou uma coisa imediata que Uma você realização de tenha. sonho, uma Exatamente. aquisição. E mais que isso, você vai conseguindo se provar de que você Sem é dúvida, capaz sem dúvida. de constituir, de progredir, De de evoluir, de gerenciar. gerenciar. Então, isso é um processo de realização enorme, enorme, assim, é uma satisfação Pessoal, pessoal. muito bacana. E eu já pego esse gancho, né, que a Silvia falou do endividamento, que era um tema que a gente trouxe aqui no nosso eixo de conversa para a gente compartilhar a visão da Silvia com as pessoas, para saltar para um outro assunto que também é muito importante, que é a aposentadoria. Então a gente olha para um cenário onde a Suzy mencionou aqui, a longevidade humana, ela se transforma. Nós passamos a ter, em relação aos nossos antepassados, né, 30, 40 anos em média de expectativa de vida. O ser humano, tem até um estudo que diz, o ser humano que viverá mais de 100 anos já está entre nós, já vive entre nós, né, no planeta. E outros vindo aí com tantas mudanças, medicina avançando, em algumas áreas do planeta, uma condição de alimentação, agricultura também sendo utilizada como fontes de uma vida melhor, mais longeva. Tem alguns estudos, como os estudos das zonas azuis, que estão avançando aí, planeta afora. E aí eu trago um olhar sobre aposentadoria. Aposentadoria no sentido que a gente conhece, aposentadoria com o olhar do benefício de seguridade social, em que você tem uma jornada profissional por um tempo. Eu estou falando do fator tempo, a Silvia vai falar um pouco mais. E depois de um tempo, caindo você dentro das regras que vão te eleger a ser aquele beneficiário, receber aquele valor de aposentadoria dali para frente, a pessoa vai lá, dá entrada no processo, tudo certinho, e começa a ter direito a esse benefício.
Isso é um olhar de muitas pessoas, inclusive, que sonham com um dia terem acesso a esse benefício. Mas nós sabemos que também hoje, por todas as mudanças que a gente vem observando, a longevidade que leva a uma necessidade de viver produtivamente por mais tempo, por exemplo, Suzy. Eu pergunto, como fica esse contexto em que eu tenho um benefício, eu posso me apropriar dele, mas eu ouso querer mais do que o benefício me coloca num patamar de leis, né? Ele vai até um patamar X, mas eu ouso querer mais. Eu sou uma pessoa que eu quero viver os meus sonhos, viajar, como você trouxe aqui, ter meus projetos, comprar ou não uma casa no campo, na praia, enfim. A pergunta, para ser objetiva, é a seguinte: como as pessoas hoje podem olhar esse benefício, se apropriando das inteligências financeiras que você tanto aplica e estuda e desenha com os seus mentorados, para que possam ter, além da aposentadoria, um futuro que vá assegurar uma tranquilidade, como a gente falou aqui, um futuro mais tranquilo, onde essas pessoas possam ter um padrão de qualidade de vida confortável com as suas demandas e necessidades. Como? Se apropriar do benefício, utilizar de forma inteligente, mas também fazer crescer, que pode ser aí uma renda futura. Então, o benefício em si, né? Hoje a gente sempre fala no nosso mundo que INSS isso não será suficiente. Então, as pessoas têm um benefício ali que vai ter um teto máximo de 7.700, 7.800. Mas a gente conta, se as pessoas entenderem, né, que isso é o seu padrão de vida, isso vai sustentar o seu padrão de vida hoje, eu me arrisco a dizer que quando ela chegar lá, já não vai mais, porque o mundo é inflacionário, como eu te contei, né? Então, e um pouco mais que isso, né? Então, quando a gente faz um pouco esse exercício de lá na frente e de entender como é a vida, as pessoas percebem que elas vão ficar mais doentes, elas vão ter mais necessidades, elas vão ter mais remédio, vão precisar de outros profissionais, tratamentos. Então, isso vai ser inflacionário também, né? Então, eu tive há umas 2 semanas com a minha família e aí foi muito, muito interessante que eu encontrei um tio meu que ele tem 76 anos. E aí eu perguntei, e aí, tio, como tá a tua vida de aposentado? Ele falou, Silvia, esse ano eu tô o mesmo tanto de tempo aposentado do que eu tenho, o tanto de tempo que eu trabalhei. Porque ele se aposentou com 50, podia se aposentar antes com 55. Então, ele se aposentou ele tinha acho que 30 anos trabalhando e estava 30 sem trabalhar. Né? Sem trabalhar não, aposentado. Sim. E aí o que ele me falou? Ele me disse, aí eu falei, mas e como que tá isso? Ele falou, não, eu já fiz diversas coisas. Eu fui para o Japão, trabalhei no Japão para ficar 2 anos conhecendo o Japão. Então, assim, existe uma outra vida após essa vida. Perfeito. Então, eu brinco com o meu entrado, né? É um Antigo Testamento e um Novo Testamento, né? Então você tem a tua vida antiga que você pode ter acesso ao benefício, mas você vai ter que ter um Novo Testamento, você vai ter que ter uma nova vida, você vai ter que ter uma nova perspectiva, né? Então, e as pessoas que se aposentam e têm o benefício, quase todas as pessoas que eu converso, ninguém mais fala, eu não quero mais fazer nada. E, na verdade, particularmente, eu acho assim, quem não quer fazer nada começa a morrer, né, mais rápido, porque nós estamos aqui para evoluir, para fazer coisas, para viver experiências, outras coisas, né? Então,
O que eu digo é, a gente precisa se preparar ainda mais para esse Novo Testamento, Sem né? dúvida. Então, Novas etapas. novas etapas. E aí, por isso que o exercício de você se imaginar fazendo, e você pode dizer que você está próxima, assim, você não quer parar? Não quer parar, né? Então, você pode ter o benefício que vai te auxiliar, que digamos que é o seu colchão, mas aquilo que você quer viver de experiência, de coisas, você vai ter que ter alguma coisa de uma vida economicamente ativa, né? Perfeito. E aí o que eu costumo também dizer aos mentorados é assim, a gente não quer que você limite os seus custos porque você está reduzindo a sua receita. A gente tem que pensar como é que eu aumento o topo, né? Eu não gosto de dizer para ninguém que vai ter que cortar coisas. Eu gosto de dizer, não, olha, como que você pode ser mais produtivo? Hoje o mercado digital tem várias coisas, as pessoas fazem um pouco de tudo, né? Então, Claro. existem reinvenções, né? E eu gosto muito desse modelo de inteligência artificial que eu acho que vai privilegiar muito as pessoas mais experientes, né? Que são as pessoas que melhor perguntam, que têm mais skills, mais experiência. Então, eu acho que a gente vai ter um caminho bem interessante pela frente. Bacana. Eu vejo da mesma forma. Eu olho para o futuro de uma forma muito. Eu tenho esperança em tudo que a gente tem observado e recebido de recursos, né? Tem vários recursos, principalmente tecnológicos, como você mencionou, a inteligência artificial. Eu digo que o meu olhar é esperançoso porque são recursos, são ferramentas que vão levar o ser humano para outros níveis, outros patamares melhores, na minha opinião. Óbvio que a gente tem sempre o risco das mentalidades que utilizam as ferramentas, como tem sido até hoje, né, dentro da história das civilizações. Depende muito de quem usa e com que intenção utiliza. Mas se nós formos orientar todo esse poder tecnológico que começa a ser viabilizado para o ser humano numa forma construtiva, eu fico imaginando os futuros que a gente pode ter em termos de evolução humana, evolução do trabalho, evolução do bem-estar, da forma de vida, de uma maneira geral. Então, essa é uma crença minha, é um olhar que eu cultivo, embora algumas pessoas, e eu respeito, né? Ana, você é uma sonhadora, mas eu, de verdade, sonho com essas gerações que são novas, que estão chegando aqui, aquelas que ainda nem chegaram, que elas vão cultivar frutos melhores do que a gente está plantando hoje. E vão fazer bons usos disso, usos mais inteligentes e usos para serem uma sociedade mais próspera de verdade, né? Eu sou essa mente, eu sou essa energia que pensa e age também para esse caminho. Então, pegando toda essa nossa conversa aqui, eu vou pedir para a Silze deixar uma dica de ouro aqui para a gente, né? Que estratégias, Silze, você indicaria para as pessoas que estão vendo a gente, né? Que estratégias de iniciar um planejamento financeiro, iniciar um olhar mais atencioso sobre os seus recursos financeiros? Quais são as estratégias básicas que você entende que você poderia deixar aqui para esse público que está interessadíssimo em, a partir da nossa conversa, começar? Hoje, amanhã, peraí, agora eu vou colocar tudo no plano e vou começar a enxergar isso de um olhar mais amplo, mirando os futuros que eu quero alcançar. E eles são positivos, como a gente falou aqui. Então, é sempre nesse sentido, né? Que estratégias você recomendaria, Silze? Olha, Ana, uma das estratégias mais efetivas que eu tenho visto nos processos de planejamento é as pessoas passarem a anotar os seus gastos, né? Então, o que está acontecendo? A gente absolutamente desmaterializou a nossa vida financeira. Então, a gente não tem mais cheque, a gente não tem mais cartão, a gente não tem mais dinheiro na mão. Então, nós não temos
valor monetário passando na nossa mão e nenhum. Então as pessoas usam o quê? Pix, celular, o cartão tá aqui. Então Transações as digitais. transações são todas digitais, então tá tudo na nuvem. Então as pessoas perderam essa sensação do que tá gastando. Perfeito. Então, a primeira coisa que eu faço é vamos mapear, passa um mês, toda semana, uma semana, outra. E Essa aí dica eu achei sensacional. a pessoa, Semanalmente você anotar os seus gastos. você fecha a tua semana. Então, isso dá uma noção tão poderosa, e aí eu já vou dizer de cara, assim, e aí depois alguém manda lá pra mim se é verdade ou não, que streamings contratados, iFood, Uber, Mercado. não, Esses são essas três linhas começa assim, o quanto a pessoa, ela fica assustada, não, eu gasto tudo isso de iFood, eu gasto tudo, aí tem N assinaturas que ela nem sabe que tem e contratação de cursos que não faz. Aí tem um monte de cursos Sim. que acaba não fazendo. Então, essas 4 coisas assim são devastadoras nos orçamentos. Aí ela começa a tirar ou se policiar melhor. E aí encontra diversas maneiras de você fazer gastar melhor o seu dinheiro, de forma consciente, porque isso é inconsciente. Claro. Então você fica gastando, não, é só um cafezinho, é só uma água, é só um. Mas quando você anota na semana e você enxerga isso efetivamente, você já. Opa! Então, assim, você já começou a colocar o pé no freio para não ir pro desfiladeiro, né? Sim. Então, isso vai trazendo uma consciência financeira muito grande. E é como um treinamento, né? Ao longo do tempo, você vai indo e melhorando, né? Então, tinha uma mentorada que ela dizia, eu não sei porque tem tanta parcela no meu cartão. Porque, na verdade, tudo, vou colocar uma parcela. Na minha aula de economia, meu professor de economia falava que as pessoas viviam da teoria do cabelo. Se cabelo, colocá-lo. Se cabe, eu enfio lá dentro. Então, a gente perdeu essa sensibilidade. Então, isso é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer. E aí, tendo isso, você vai ver que bom, eu preciso tirar uma parte para investir, então você já vai se enquadrar ali. Perfeito. Então, assim, quando você começa a investir, você começa a ver que começa a pingar lá um retorno extra, aquilo vai te dando um gás. Opa, vou colocar um pouco mais, eu consigo mais. Gera estímulo. E isso vai. Você realmente. E aí você começa a montar os seus projetos em cima daqueles resultados. Aí você começa a perceber que aquilo vai dando frutos e que aí você vai poder. Se eu cortar 3 iFood, eu posso ir num restaurante melhor e eu ainda vou economizar. Então, assim, muda a dinâmica de consciência dos teus gastos. E fazer escolhas melhores. Muito bacana. Então, isso é transformador, assim. Então, e aquilo de novo que eu falo, que para mim é muito, muito... Me dá uma sensação muito boa, porque a gente está com uma sociedade doente mentalmente, né? Nós vivemos num mundo de muita depressão, muita ansiedade. Então, e um dos maiores fatores que estão, né, lastreando tudo isso é o desequilíbrio financeiro. Sem dúvida. Então, se as pessoas não olharem, não tiverem esse olhar do quão importante é esse tripé, saúde financeira, saúde emocional e a saúde física. Então, assim, a gente precisa ter esse tripé, né? Então, a gente tem que ter uma cabeça boa, um corpo bem, um bolso saudável, né? Esse é o ideal. Então, eu falo muito para os meus mentorados que o planejamento financeiro estruturado e um recurso disponível, ele vai te dar o bem mais importante que eu entendo hoje na vida, que é a tua liberdade. Então, é a liberdade de escolha,
é a liberdade de tempo e a liberdade geográfica. Perfeito. Então, essa tríade é muito, muito importante para as pessoas viverem de forma equilibrada, emocionalmente saudáveis e prósperas, né? Sem Um dúvida. mundo de abundância, porque Sem dúvida. se você não cuida disso, você vai estar sempre vivendo no limite, vida de restrição, ai, não posso, não consigo, não tenho, não... por que todo mundo tem e eu não consigo? Mas não muda o comportamento, né? No planejamento eu percebo que 80% é comportamental, 20% é techniquez, é aí que a gente senta, estrutura, faz o plano para longo prazo, entende como é que vai fazer, mas o primeiro passo é a mudança comportamental, é você entender que você precisa. Bacana, perfeito. E eu já estou me encaminhando aqui para o bloco final, onde eu peço para a Silze fazer o encerramento dela, as considerações finais. Queria deixar aqui um agradecimento, Silze, é sempre uma aula, é muito rica essa troca, e a gente espera que tenha aqui deixado um despertar, deixado uma pulguinha, né, atrás da orelha, na direção de refletir, gerar reflexões. Então, esse foi o objetivo de trazermos esse assunto aqui tão importante. A Silze vai deixar aqui também, a gente vai deixar os contatos da Silze para quem quiser entrar em contato, né, Silze, com ela. E um assunto importante, um tema importante também, é que você pode compartilhar com alguém que você goste, que você queira levar esse conteúdo, né? Inscreva-se no nosso canal, no Ana Conecta, no YouTube, e compartilhe essas informações, leve essas informações para mais pessoas beberem nessas fontes aqui que a gente está trazendo com muita riqueza, com muito conteúdo bacana, e lembrando que o objetivo é levar a futuros melhores, a futuros prósperos, a futuros mais saudáveis. Então, quero ouvir a Silze, já agradecendo a ela pela participação incrível aqui com a gente. Silze, o que você deixa de mensagem, né, para as pessoas? Então, Ana, na verdade, assim, hoje eu entendo que a gente precisa de sentido e propósito, né? Então, hoje eu entendo que sentido é como dom, é aquilo que Deus te deu, né? É o que dá sentido à sua vida, o que você é bom, o que você faz com alegria, o que você faz com dedicação, o que mexe, te dá, né, uma palpitação, assim. Então, eu amo falar nesse assunto, eu adoro esse tema. Então, eu entendi que isso é o meu sentido. E propósito é o que você faz com o seu sentido, né? Então, eu decidi que eu queria fazer esse resgate, eu queria estender a mão para as mulheres que querem fazer essa viagem, né? Então, o mentor é aquela pessoa que vai te mostrar o caminho que ela já trilhou, um caminho muito mais tranquilo, né? Então, você vai ter possibilidade de ter uma visão de alguém que já passou por muitas questões, por muitas dificuldades, por muitos problemas. Então, eu costumo dizer que o planejamento financeiro, ele te acelera em várias coisas, né? Porque a diferença de você escolher adequadamente um investimento, ele pode acelerar, ele pode reduzir anos o seu tempo para você se aposentar, para você comprar um bem, se você fizer uma alocação estruturada correta. Então, você ter isso, focar, então, e ter alguém que te dá a mão e que te faz trilhar esse caminho é muito melhor, né? Então, eu falo muito que a gente está muito acostumado a contratar profissionais para tudo, né? Então, você contrata um personal para academia, contrata um terapeuta para fazer terapia, um nutricionista, e quando o assunto é dinheiro, você ou não faz nada ou faz sozinho. E aí, quando você faz sozinho, você está assumindo esse risco, né? Então, a gente... em finanças, a gente fala que a gente tem que assumir assimetrias de risco positiva, né? Um baixo risco para um alto retorno.
Quando você não conhece o assunto e quer fazer sozinho, a tua assimetria ela é muito negativa, porque o risco de você fazer errado é grande. Então, ou não fazer adequadamente. Sim. Então, quando eu me coloco nessa situação de mentor, de guia, é mais para que as pessoas percebam a importância e que façam isso de uma maneira leve, de uma maneira natural. Não é sobre restrição, não é sobre deixar de fazer coisas, não é sobre isso. É sobre você escolher adequadamente, ter consciência da sua vida e atingir muito mais rápido os seus objetivos. É só isso. Simples assim. Maravilhosa conversa. Quero te agradecer muito, Silzi. Foi incrível. E agradecer a todos vocês, a todas vocês que estão com a gente. A gente espera ter deixado uma sementinha bacana de uma ação que você possa fazer na sua vida, na direção de incluir disciplinas, as matérias que foram faladas aqui, as estratégias do planejamento financeiro. Elas, sem dúvida, vão levar você a caminhos melhores, porque você vai fazer escolhas melhores também. Então, desejando muito sucesso, muito progresso, muito avanço para todas e todos. Eu me despeço aqui com a Silzi, agradecendo e dizendo o seguinte: siga a gente, acompanhe, siga a Silzi nas redes sociais dela, a gente vai deixar @Silzi Tacano, e nós vamos trazer sempre assuntos aqui que levem as pessoas para patamares melhores. Como a Silzi bem falou, esse é o meu propósito aqui no Ana Conecta Podcast. Fica com a gente, até a próxima. Muito obrigada.